todos aqueles que sofrem. Aqueles que, desiludidos pela ciência dos homens, buscam um lenitivo na misericórdia de Deus. É um testemunho vivo do poder da fé. Que cada qual o julgue conforme os seus sentimentos. Todos os anos, milhares e milhares de fiéis, dos mais longínquos rincões, se dirigem para Lourdes, na França, onde a Santíssima Virgem apareceu à pequena Bernadette em fevereiro de 1858. Para Aparecida do Norte, em São Paulo, onde a milagrosa santa foi encontrada por pescadores do rio Paraíba. Para Fátima, em Portugal, onde Nossa Senhora foi vista por 3 pequenos pastores em maio de 1917, e cuja imagem percorreu o mundo numa reafirmação entusiástica de fé. No momento, é para o Brasil que se voltam as atenções dos peregrinos em busca do conforto religioso. Em Tambaú, no nordeste do estado de São Paulo, quase nos limites de Minas Gerais, no dia 11 de outubro de 1929, irrompeu pavoroso incêndio na matriz local. E tudo ficou reduzido a cinzas. No entanto, da enorme fogueira extinta, restou apenas, para a estupefação geral, absolutamente ilesa, a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Nem sequer o seu manto azul as chamas atingiram, quando até os sinos se fundiram naquele braseiro infernal. Foi o primeiro milagre de uma série infindável que vem se avolumando todos os dias, testemunhada por essa velha igreja hoje reconstruída. Há várias vias de acesso a Tambaú. Uma das mais confortáveis é a aérea até Ribeirão Preto, de onde se chega a Tambaú por boa estrada de rodagem em 2 horas apenas. Em Ribeirão Preto, grande centro de comunicações, o peregrino poderá escolher entre continuar viagem de automóvel, ônibus ou estrada de ferro. As linhas regulares de ônibus são inúmeras e provêm de outras cidades paulistas e mineiras. No entanto, hoje, algumas prolongam seu percurso até Tambaú. Os mais humildes servem-se dos caminhões conhecidos por pau de arara, provenientes das mais longínquas paragens e em número incontável. Até Santa Rita do Passa Quatro vai-se por esta estrada estadual, seguindo-se depois por outra, municipal. O trecho maior é este que estamos percorrendo e que pode ser considerado bom. À sua margem existem inúmeros bares e restaurantes para o conforto dos que viajam. Há, porém, os que preferem a água fresca, embora disciplinados ao regime da fila. Viajam em pau de arara, enquanto alguns mais afortunados passam em alta velocidade. Outra via de acesso a Tambaú é Campinas, importante entroncamento rodoferroviário. Aí, dos trens elétricos da Companhia Paulista, os peregrinos fazem embaldeação para os da linha Mogiana, que foi obrigada a aumentar o número de vagões nos seus trens comuns e a estabelecer composições noturnas especiais, para atender não só ao imprevisto excesso de viajantes, como igualmente a certos peregrinos com dificuldade de locomoção. É que cresce a todo instante a Romaria Tambaú, onde o padre Donizete Tavares de Lima vem sendo o instrumento de Deus numa série de curas que tem tido a mais extraordinária repercussão.
sacrifícios são suportados resignadamente com o objetivo de atingir a cidade dos milagres. Um desses trens deixa Campinas para a viagem da esperança e da fé. Saem inteiramente ocupados e pelas estações intermediárias recebem ainda considerável excedente. Atravessam paisagens as mais diversas e exibem para os olhos dos peregrinos não somente as extensas filas dos cafezais que fizeram a riqueza de São Paulo, como outras culturas e passagens numa demonstração vivificante de trabalho e de progresso. De Tambaú, e com elas todo um mundo de esperanças que renascem e de ansiedades que se justificam. Tambaú é um nome que soa então para alguns uma clarinada de uma vida nova, cheia de otimismo. A chegada dos trens é espetáculo digno de nota, com cenas de toda sorte. Repete-se várias vezes ao dia, desde os primeiros albores até noite adentro. E tudo se processa em ordem absoluta, sem queixas e sem recriminações, como se fossem partes de um programa pré-estabelecido. Uma solidariedade expressiva se forma tacitamente em torno daqueles que realmente precisam de ajuda. Embarcam e os que regressam. Os que trazem a ansiedade marcada nos olhos inquietos e os que levam a tranquilidade da paz interior, revigorada pela fé e pela sequência dos fatos testemunhados. E tal contraste mais se faz notar quando mais observamos os pequenos detalhes que nos são oferecidos. Cada trem que chega é uma longa procissão que se forma rumo à Praça dos Milagres, numa extensão de quase 1 quilômetro. 40.000 peregrinos podem ser contados em média diária nessa caminhada para a cura do corpo e o conforto da alma, trazidos pela estrada de ferro, pelas rodovias e até pelos táxis aéreos. A repercussão dos acontecimentos de Tambaú os atrai de todos os estados do Brasil, sem preconceitos de raça ou de religião, incluindo forasteiros de muitos países americanos e europeus. Crianças, jovens, mulheres, homens, criaturas alquebradas pelo peso dos anos e dos sofrimentos, perfeitos e aleijados, seguem nessa marcha da esperança. Praça dos Milagres, já misturados à massa popular ansiosa, mas sempre ordeira, vamos encontrar os companheiros de equipe
da veterana PR-7 de Ribeirão Preto, comandados por Geraldo Ramos, com quem repartiremos o trabalho desta reportagem. Esta é a igreja matriz da Meca dos Milagres. A multidão é enorme e aumenta sempre. Cada um procura melhor lugar para assistir à cerimônia religiosa. É monumental esse espetáculo de fé. De todos os cantos da praça, chega cada vez mais gente. Já não cabe mais ninguém. Está repleta. Tem início às 7 horas em ponto a missa oficiada pelo reverendíssimo padre Donizete Tavares de Lima. Contudo, sempre chega a Tambaú mais um carro e mais gente aflui, apertando-se sempre mais um pouco. Os mais marcados pelo sofrimento estão localizados mais perto do altar. E dali chegam até nós profundos gemidos, que se misturam com o chorar de algumas crianças. Todos rezam baixinho, implorando a Deus, a Nossa Senhora Aparecida, a misericórdia divina, que lhes alivie alguma dor, que lhes cure alguma moléstia, que lhes propicie a ambicionada paz. Dentro da unção religiosa, todos respeitam os casos extremos, acautelando-se para não pisar nos doentes deitados. Mulheres de fé, heroínas do despreendimento e da caridade, rejubilam-se nesse grandioso cenário de fé, esperança e caridade. Aqui se erguem castelos de fé. Padre Donizete Tavares de Lima, instrumento da bondade divina, cujas bênçãos provocam milagres. Terminou a missa. Um suspiro uníssono de desabafo acorda a massa humana dos largos instantes que passou suspensa na praça para a realidade da vida. Os próprios romeiros recolhem um altar para o interior da igreja. E toda a multidão começa a andar, a mover-se, objetivando atingir a casa paroquial, de onde será dada a tão desejada bênção. Aí, precisa-se ter cuidado ao andar, porque há doentes prostrados no chão, em leitos de dor, insulados no meio do povo. Apressam-se os romeiros. Os que estão em melhor condição e os sadios se adiantam. Eis que todos querem chegar o mais perto possível da casa paroquial, onde aguardarão o padre Donizete. Alguns, na porta da sacristia, têm a sorte de serem abençoados ali mesmo. E este pai, de joelhos, em prantos, pede a bênção para seu filho, definitivamente desenganado. Suplica, chorando a bênção, porque Deus é sua última esperança. Pede com humildade e com fervor. Passo a passo, o virtuoso pastor de almas avança entre surdos, mudos, cegos, coxos, paralíticos e entrevados. Acompanhando-o, forma-se pequena procissão. Mesmo na rua lhe entregam uma carta. Pedido de algum moribundo? O que será? Uma súplica, entre milhares de outras súplicas. Mas todos anseiam chegar mais perto do padre. Caudal imensa, a massa humana move-se em torno dele, comprimindo-se cada vez mais. Essa mole extraordinária se aperta, se agrupa, se sufoca, no afã de tocá-lo, no afã de encostar pelo menos as mãos em sua severa batina, de ouvir de seus lábios uma palavra de consolo, de ouvir de sua boca a bênção que espera. E ele pede, com licença, deixe-me passar. E a multidão não entende, a multidão quer mais, quer vê-lo de perto, juntinho, quer tocá-lo, quer senti-lo. O reverendo renova o pedido. Deixe-me passar. Com licença. Por favor. Eu atenderei a todos. Estou aqui para isso. Mas a multidão se aperta cada vez mais. Há mais gente que precisa de mim. Por favor. Com licença.
aos que não podem andar, aos que estão prostrados nos leitos ao chão. A atenção da imprensa brasileira, através de seus serviços de reportagem que levam ao mundo os acontecimentos extraordinários. As irmãs de caridade vêm de longe compartilhar da magia da fé. E aqui são tão queridas e respeitadas como merecem por todos. Na casa paroquial, o padre Donizete recebe as autoridades locais, sempre atentas a que nada falte a ninguém nessas emergências. Religiosas vindas do Rio Grande do Sul trazem medalhas e estampas de Nossa Senhora Aparecida para receber a bênção dos vigários de Tambaú, com as quais irão difundir ainda mais o culto à padroeira do Brasil. Também padres de diferentes regiões aqui chegam para obter as graças da Virgem Milagrosa e, de passagem, colaborar nos diversos serviços de assistência religiosa. A folha humana enorme, informe, se compõe de pessoas de todas as camadas sociais, que se irmanam na fé, está à espera do reverendo. Fala do poder da fé. Diz da magnitude da graça divina, do consolo da oração, do alívio que se pode encontrar na prece. Suas mãos estão se movendo reforçando as palavras. Mãos como semeando a semente do amor e da tolerância na terra fértil dos corações presentes. Sua palavra constrói fortalezas de esperança cimentadas pela amálgama da fé e da caridade. Os romeiros ouvem sem fala suspensos de suas mãos, de sua voz. Os pais levantam seus filhos para que vejam melhor o Padre Lima, instrumento da misericórdia celeste. A multidão está muda e queda, paralisada pela catadupa de palavras amigas que ecoa na praça. Estes filhos de Deus não falam, não se movem, ouvem apaixonados o sermão do amor. Mães achegando os filhos ao colo. Pais levantando seus filhos aos ombros, rostos iluminados pela luz interior. Cada um traz às mãos garrafas contendo água para ser benzida, água que será levada de volta para aqueles que não puderam vir. De vez em quando, alguém não resiste e leva a mão aos olhos, de onde as lágrimas teimam fugir. Mesmo aqui a necessidade de muita cautela, porque há enfermos deitados no meio da multidão. Os menores levantam-se nas pontas dos pés, espremido o rosto entre ombros mais altos, porque esta multidão ansiosa vive momentos extraordinários. Transcende ao silêncio geral o angustioso choro das crianças, os soluços dos adultos. Ninguém pode ficar sem um engasgo na garganta. Cabelos muito brancos, veneráveis cães de uma vida inteira dedicada ao serviço divino, o Padre Donizete continua falando. Mãos que afagam, mãos que acariciam, as mãos maternas sustentam os filhos ao colo. Rostos iluminados pela fé interior, almas aquecidas pela esperança, mãos apertadas, nervosas pela expectativa do milagre. Porque este homem fez voto de pobreza, quer morrer na miséria, não põe a mão em dinheiro, dorme sobre 2 tábuas, e tem um livro sacro como travesseiro. Porque este venerando ancião aplaca a fúria do demente com sua bênção poderosa. Esta doente estava deitada. Mãos caridosas a levantam sobre as cabeças da multidão. A religião respira glória divina nas ruas de Tambaú. Já não há lugar no chão, mas o espaço é infinito e malas são levantadas. Tudo isso acontece porque os méritos desse virtuoso Padre Lima ligam o homem à graça divina. Reconduzem por Nossa Senhora Aparecida a ovelha desgarrada ao aprisco do Senhor.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vivas entusiásticos ecoam na esquina dos milagres. Os romeiros levantam o braço, talvez no desejo de que acompanhe o altar das vozes. Viva Nossa Senhora Aparecida! Porque o milagre se fez. Prodígio divino. Esta havia perdido a esperança. Agora reencontra a saúde e a paz. Fim da bênção, a romaria assume novas características. Agora, os romeiros procuram entrar na casa paroquial, onde desfilarão pela Sala dos Milagres, passando junto à imagem miraculosa de Nossa Senhora Aparecida. Há impaciência sem desordem, cada qual esperando sua vez de passar sob as mãos do bondoso sacerdote. Uns estão curados, outros estão consolados e confortados, porque sabem que Deus está com eles. Padre Donizete vem para a Sala dos Milagres, acompanhado de um ex-paralítico, que fez questão de lhe oferecer o seu guarda-chuva, afirmando que seu único apoio daí por diante seria a fé. E suas muletas foram se juntar a tantas outras. A visitação à milagrosa imagem de Nossa Senhora Aparecida se faz incessantemente. E o bondoso vigário, presente, vai atendendo aos peregrinos. Apesar dos seus 75 anos de idade, mostra-se incansável. Quase nem pode repousar mais. Os casos mais dolorosos continuam a desfilar perante a sua figura quase lendária. Um caboclo do interior de Minas Gerais, sem dinheiro para a passagem, andou 14 dias a pé, a fim de receber a bênção. Mães aflitas buscam ao menos o conforto de uma palavra de esperança. E filhos esperançados conduzem seus pais na ânsia de vê-los bons. Mas bem-aventurados os que sabem esperar. Para uns e outros, todavia, o Padre Donizete tem sempre uma palavra de carinho e de ternura. Aos que começam a andar aqui mesmo e que logo se desfazem dos seus aparelhos mecânicos, juntando-os à coleção que cresce. Esta corrente prendia uma louca. E este garoto, após a bênção da manhã, manifesta o desejo de querer andar sem os aparelhos. Sua mãe, viúva, antevendo um milagre, trêmula, comovida, começa a soltar-lhe as fivelas. É seu único filho, talvez o seu arrimo futuro. Quanto representava, pois, para sua vida? E o pequeno peregrino se desprende de seu auxiliar ortopédico. Já se mantém nas próprias pernas. E daqui a pouco estará andando e correndo como todos os meninos são da sua idade.
aparelho mecânico ia para a parede, atestando mais um milagre de Nossa Senhora Aparecida. E os testemunhos crescem. São bengalas, fundas. São muletas dos mais variados feitios e tamanhos. Aparelhos dos mais estranhos. E também os de surdez. E há ainda a simples fotografia. Essa mulher acaba de abandonar as velhas muletas de tantos anos. Enquanto o menino vai ensaiando os primeiros passos. Esta era louca, melhorou. E a romaria prossegue. É um fluxo que não cessa. Pessoas de todas as classes sociais, de todas as idades, de todas as profissões, passam no anseio muito humano de obter uma graça, por menor que seja. Os que são beneficiados deixam a sala dos milagres com os olhos brilhantes, sorrindo, fazendo refletir na fisionomia alterada toda a alegria que lhes vai no íntimo. Sim, porque há curas que não aparecem, há melhoras que só os próprios enfermos sentem. Algumas viaturas tiveram de sofrer adaptação para conduzir peregrinos doentes até Tambaú, vindos de muito, muito longe, enquanto outras tomam já o longo caminho de volta. E é tão grande o número de comunhões diariamente que é ininterrupta a confecção de hóstias. Revezam-se irmãs de caridade e moças de Tambaú na piedosa função. Hóstias para serem consagradas durante a missa para milhares de fiéis todos os dias. Velas aos milhares são vendidas rapidamente e acesas cumprindo-se os votos dos peregrinos. E barracas multicoloridas, de todas as formas e tipos, dão uma nota pintoresca, alegre, como que uma feira muito concorrida. Algumas famílias que dispõem de condução própria chegaram pela madrugada, assistiram à primeira missa, à primeira bênção e esperam pela bênção noturna. E descansam do calor do meio-dia, abrigadas à sombra do arvoredo. Aí comem suas merendas, aí dormem as crianças. É quase piquenique. É uma população adventícia e heterogênea. Na alma simples do trovador caboclo ao som do violão, canta o folclore da raça. O padre Donizete, os milagres de Nossa Senhora Aparecida estão sendo vertidos para a suada, para a lenda musical. É heterogênea porque ao lado mesmo do caboclo trovador, duas meninas de origem nipônica descansam. Uma dorme, a outra está atenta e vigilante. Apesar do afluxo de peregrinos, aqui não há exploração. Verdadeira Torre de Babel, o mercado estabelecido ambulante, é rigorosamente controlado. A municipalidade não se descuida da parte sanitária. As ruas são varridas 2 ou mais vezes por dia. Os detritos são destruídos pelo fogo, juntamente com restos de comida e demais corpos abandonados pelos peregrinos. Previne-se a disseminação de moléstias, mas não para nisso o serviço profilático.
Preparam-se todos os dias grandes pulverizadores de poderosos venenos inócuos ao homem, porém grandes destruidores de insetos e pequenos animais. A desinfecção é completa, orientada por técnico sanitário vindo da capital Bandeirante, especialmente para esse fim, e sistematicamente supervisionada pelo prefeito de Tambaú. Ruas, aleias de praça, sarjetas, gramados, agora inexistentes, são lavados com rigor pelos inseticidas combinados. Nenhum local onde se juntam romeiros fica sem receber o seu banho diário. Nesta cidade não há moscas. Os venenos matam. E essas botas e bombachas falam por si. Vieram dos pampas, como outros, em busca da cura divina. Quando os gaúchos se encontram, apertam-se as mãos. O cinegrafista produtor deste filme, gaúcho como ele só, palestra com seus conterrâneos, dá e recebe informações. A correspondência recebida pelo padre Donizete vai se acumulando. As voluntárias que se ofereceram para auxiliá-lo no mistério de separar e classificar as cartas já são insuficientes. Os registrados chegam a centenas e seus comprovantes de recebimento devem ser assinados, o que é sempre feito pela presidente da Legião Brasileira de Assistência e por filhas de Maria. O endereço é por vezes muito vago, mas a carta chega sempre. Aquelas que trazem envelope selado para a volta do correio recebem um impresso contendo o horário das bênçãos. Estas vieram do exterior. Existem já filatelistas interessados em obter envelopes dirigidos ao padre Donizete para suas coleções. Um deles chegou a oferecer-nos a importância de 1000 cruzeiros por uma preciosidade dessas. Quem é colecionador bem sabe o que isso significa e justifica-o perfeitamente. Contam-se às centenas os cartões de autoridades civis e eclesiásticas e de personalidades ilustres que pedem uma bênção particular ao padre Donizete Tavares de Lima, ou a ele recomendam famílias e amigos doentes. E todos merecem do sacerdote a atenção especial. Também há solicitações telegráficas diariamente. E há ofertas enternecedoras, como a de um souvenir de primeira comunhão realizada na França e que veio endereçado ao bom pároco, acompanhado de um pedido de bênção. Livros e livros como este, contendo milhares de assinaturas, registram e comprovam a visita de peregrinos vindos de todos os recantos do Brasil e de diversos outros países. O padre Donizete é chamado para atender a uma vítima do terrível fogo selvagem, a pior de todas as doenças tropicais, dolorosa e repugnante, contra a qual os esforços da medicina especializada têm sido impotentes. Louca. Jamais alguém lhe viu um sorriso nos lábios. Sorri agora pela primeira vez. A noite desceu abençoando a terra com uma aragem fresca. Vai ser ministrada a bênção noturna.
O espetáculo da manhã se repete dentro da noite. Novos rostos, novas fisionomias, numa eloquente parada de fé cristã. Ninguém se move do lugar ou arreda pé. Ninguém sente cansaço. Todos estão presos à fala do sacerdote, às suas orações mais íntimas, à doçura da crença. Os olhos espelham a esperança, enquanto a voz meiga do vigário se mistura com o choro de algumas crianças doentes e vivas à Nossa Senhora Aparecida. Ao fim da bênção, procede-se a visitação à Sala dos Milagres, onde os romeiros desfilam para ver de perto a santa imagem, orar e adorar, implorando a graça divina e depositar seu beijo na fita de Nossa Senhora Aparecida. A visitação à imagem milagrosa de Nossa Senhora Aparecida é feita sempre após a bênção. São comuns as cadeiras de rodas entre os peregrinos. Outro que diz adeus às muletas. Passos trôpegos a princípio, mas que hão de se firmar depois. Jovens para quem a vida devia ser um sorriso e cujos males lhes tornam tristes as fisionomias. Até quando? A paralítica começa a andar, enquanto os presentes se põem de joelhos para agradecer à Virgem a nova graça concedida. Na numerosa colônia japonesa, há aqui contingentes como este, que vão se convertendo ao catolicismo e cuja fé, após a visita a Tambaú, há de ficar mais viva, mais fortalecida. Não será isto por si só um milagre? Crianças que sofrem constituem sempre um espetáculo doloroso. A ciência tudo tem procurado fazer em benefício delas. Mas os pais aflitos que a elas recorreram em vão, voltam-se agora para a bondade divina. Senhora entrevada há longos anos, consegue movimentar-se até a Sala dos Milagres, apoiada por seus filhos. Foi das maiores a visitação a Nossa Senhora Aparecida neste dia. Por horas e horas a fio, esses milhares e milhares de peregrinos por aí desfilaram, contritos e fervorosos, numa prece muda de agradecimento a Deus. Os 4 dias da nossa permanência em Tambaú coincidiram exatamente com as comemorações mais importantes da Semana Santa. E nesses dias, precisamente, aconteceram ali os mais numerosos e mais impressionantes milagres. A tal ponto que nos foi possível até selecioná-los para este filme.
E nessa semana realmente santa para tão numerosos beneficiados, fixamos várias cerimônias, inclusive a do mandato, ou lava-pés. Foi a grande lição de humildade que nos deu o Divino Mestre, lavando os pés aos seus discípulos e beijando-os numa demonstração do seu amor ao próximo. Sexta-feira da Paixão, após a adoração da cruz, realiza-se a procissão do enterro, a qual o padre Donizete se esmera sempre em emprestar toda a pompa possível. Cada detalhe de toda a comovente reviviscência é preparado com fervor e realizado com a máxima contrição. As figuras mais marcantes da procissão são representadas por pessoas da sociedade local que disputam a honra da preferência. E os peregrinos, por feliz coincidência, acompanham, igualmente ungidos da melhor devoção, o desenrolar da cerimônia secular. Curioso é que o incansável vigário nem uma só vez foi interrompido em suas funções por um gesto qualquer, estranho aos atos da liturgia referente à Semana Santa. Tudo decorreu na mais absoluta ordem. Chega o momento de se fazer ouvir a Verônica. No sábado da Aleluia, realiza-se então a bênção do fogo novo, segundo o costume antigo já do IV século. Simboliza a lei nova a nascer no túmulo de Cristo. Há também a bênção do Filho Pascal para alumiar a figura de Jesus ressuscitado. Há várias dessas cerimônias empresta o padre Donizete a sua habilidade musical, filho que é de tradicional família de músicos. Seus irmãos trazem todos nomes de compositores famosos: Mozart, Rossini, Verdi e Bellini.
manhã de domingo de Páscoa é radiosa. Parece que o sol ilumina a terra em tons festivos para saudar a procissão do encontro. As procissões se aproximam até encontrar-se na linha do grande cruzeiro. Eis o Cordeiro de Deus que encontra sua mãe adorável, como aconteceu há quase 2000 anos. Durante os 4 dias em que filmamos em Tambaú, várias vezes esta praça foi objeto da curiosidade da Objetiva. Mas nunca como agora, em pleno despertar do dia. Iluminado pelos primeiros albores do sol, cuja luz tira trejeitos de seus santos paramentos, o querido Padre Donizete recita as sagradas palavras do missal, como que aureolado. Sente-se na sua branda figura o perpassar da fé, suave cicio de quem ora em silêncio aos pés do altar de Cristo. O ritual, riquíssimo em detalhes santos, culmina com a elevação da hóstia e o mistério da consubstanciação. Os fiéis curvam a cabeça em direção ao pó de onde vieram. É respeito exultante, porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, ressuscitou dentre os mortos e vive eterno na sagrada Eucaristia. Continua em sua maravilhosa minúcia de detalhes, sagrados e históricos, o santo sacrifício da missa pascal. Tem-se a impressão de que ressoa nos corações aquela mesma voz admirável de amor dizendo: tomai e comei todos, porque este é meu corpo. Tomai e bebei todos, porque este é meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Com os mesmos propósitos de glorificar a Deus, todos os presentes unem suas orações às orações do sacerdote do altar de Cristo. O reverendíssimo Padre Donizete fala, dirige-se carinhosamente aos fiéis que com ele prestam seu culto de adoração. Volta a falar das maravilhas ensinadas pelo leigo Rabi da Galileia, da sua doutrina de amor, que ensinou sobretudo o homem a amar o homem, dizendo: ama teu próximo como a ti mesmo. Toca nas sagradas palavras de Jesus no Sermão da Montanha. Aborda a santidade zelosa da Igreja na condução de assuntos religiosos. Do conforto propiciado pela fé aos fiéis. Fala para a multidão que segue suas palavras com profundo respeito e veneração. Eis a Máter amantíssima, estrela do mar, do céu rainha. Ave Maria, tu que és cheia de graça, eis o Cordeiro de Deus que se imolou para tirar os pecados do mundo. Enquanto que na matriz superlotada os fiéis assistem ao final das cerimônias de Páscoa, já é grande o número de pessoas que procuram se localizar junto à casa paroquial. Do alto, pode-se observar o conjunto de povo e viaturas de várias espécies que se aglomeram e se adensam cada vez mais. Vêm-se igrejas, chaminés e casarios. Tambaú, Terra Santa, onde são confeccionados afamados produtos de cerâmica. Tambaú, Terra Santa, de cujo barro são confeccionadas primorosas imagens de Nossa Senhora Aparecida. Os chaminés ponteiam o solo, circundando a geografia urbana. Não se comemora nesta cidade santa o Carnaval. Os clubes locais, em número de 3, cerram suas portas nesses dias, em respeito ao padre virtuoso desde há muito. O padre, por sua vez, não desperta o assunto, não fala em Carnaval. E, no entanto, a sua vontade é compreendida e cumprida fielmente pelos paroquianos felizes. Aqui os extremos se tocam. Esta mocinha, menina e moça, no risonho de albar da primavera da vida, na quadra rósea dos sonhos, é cega. Outro que poderia ser rimo de sua família está inválido, carregado para ser posto pertinho da casa do Padre Lima. Jovem, moço, sem esperança. Outra vítima da paralisia, só a fé os poderá salvar.
Em 1932 era oficial. Disputava a pau no chão das trincheiras. Uma granada lhe destruiu os joelhos. Busca o consolo da fé. O homem não poderá curar. Anjo desterrado deste vale de lágrimas e despejo. A paralisia prostrou. Os pequeninos são conduzidos a Nossa Senhora Aparecida em busca de cura, porque deles é o reino do céu. Estas são duas entre milhares de vítimas da paralisia infantil. Graças a Deus, já existe vacina para banir esse fantasma da face da terra. Aqui são todos iguais, membros da mesma raça, irmãos da mesma família, a imensa família da dor. Nem existem diferenças de sexo ou idade. Deserdados da felicidade, caminham no meio do povo em busca do lenitivo para seus males. E assim a marcha continua. Aproxima-se um momento de outra bênção. E toda a massa humana se comprime diante da casa paroquial. Os corações pulsam num ritmo mais acelerado quando surge à janela a figura do padre Donizete Tavares de Lima. E o vigário de Tambaú, em termos simples mas convincentes, faz uma preleção de fé católica aos peregrinos. E todos acompanham com atenção a palavra do bondoso sacerdote, que ressalta constantemente a devoção a Nossa Senhora Aparecida, a quem se deve todas as graças ali recebidas. Na sua simplicidade espontânea, o padre Donizete conquista para Deus aquelas almas angustiadas, provocando inúmeras conversões, enquanto as nossas câmeras procuram registrar o grandioso espetáculo de fé. Poderíamos ter gravado as suas palavras, mas a seu pedido não o fizemos. Respeitamos a sua vontade. Observe-se o vulto impressionante da multidão de peregrinos. E note que ela se renova a cada bênção que se realiza. Por incrível que pareça, considerando-se as dezenas de milhares de pessoas que aí se comprimem, tudo decorre na mais perfeita ordem, sem um único caso de desavença. A paciência e a resignação fizeram morada em Tambaú. O entusiasmo popular acaba explodindo em vivas à Virgem Aparecida. Senhoras e senhores, um coro de gemidos, um coro de suspiros e de lágrimas. Este é o instante da bênção. E os braços levantados parecem um mar de náufragos salvos pela fé. Enxoval para recém-nascidos. Aí está para receber a bênção. Mas há também os pedidos dos casais sem filhos, para que Nossa Senhora lhes dê a alegria da almejada concepção. Lembram-se daquela vítima infeliz do fogo selvagem,
chegara na véspera, à noite, no paroxismo da dor e do desespero. Já vem agora sentada, de pele inteiramente nova, refeita, com os movimentos desembaraçados, agradecer o supremo milagre da sua quase ressurreição. Eu nunca havia visto tal moléstia. Fiquei até com receio de sentir algum mau cheiro. Não, cheguei perto do leito e a moça sorridente, sem mau cheiro de forma alguma. Ela disse-me que depois da bênção não sentia mais dores e nem calores pelo corpo. De qualquer ângulo que se firme, pode-se ver perfeitamente a ordem que se conduz essa multidão para a única entrada da Sala dos Milagres. É a última etapa na peregrinação a Tambaú. Da sala, mais próximos, podemos observar melhor que há um respeito mútuo. Mais um que recebe a graça. Com este aparelho, vamos registrando o número de peregrinos que passam. Depois de cada bênção, uma média de 20.000. 40.000 de pessoas num só dia. Uns curados, outros apenas confortados. Nem todos recebem a graça, mas estes, mesmo assim, confortam-se espiritualmente diante do espetáculo doloroso do semelhante. Sim, porque o sofrimento do semelhante é quase sempre mais forte, mais digno de piedade. Ele rastejava, agora anda. Mas a legião dos inválidos continua a passar. E estes, pobres inocentes? O sacrifício desse velho trêmulo para chegar até aqui. O nome desse jovem, como dos demais, não o divulgamos para não ferir suscetibilidades, mas nomes e endereços estão em vários registros organizados e mantidos por autoridades de Tambaú. É de se ressaltar a boa vontade e a colaboração espontânea de toda a população local no serviço de organização e assistência aos peregrinos. Parece que todos se comprazem no direito de servir. Para os forasteiros, instalações sanitárias especiais foram construídas, bem como um abastecimento permanente de água potável. Para o escoamento, são organizadas filas duplas. Este se levantou depois. Os
casos de locomoção difícil, ficam propositalmente para o fim por falta de espaço. Mas todos têm a sua vez. A fila interminável deixa a sala dos milagres. Os casos de recuperação de vista são inúmeros. Primeiro, a hesitação. Depois, a alegria da esperança. Mais tarde, o milagre se completou. Entre pessoas sãs, desfilam paralíticos, cegos, surdos, retardados mentais, em busca da cura pelas mãos divinas, quando a ciência nada mais pode fazer por eles. E estas cenas amargas, dolorosas, trágicas, como a vida desses dois gêmeos, cenas que falam por si, sirvam de um brado de alerta. Evite que seus filhos amanhã façam parte da imensa legião dos inválidos. Procure o médico imediatamente para conhecer as medidas de eugenia, de prevenção e de tratamento. Porque Deus, Todo-Poderoso, deu ao médico o poder de curar, à medicina o poder de prevenir. Algumas moléstias já foram superadas, graças à vacinação e aos antibióticos, que são das maiores conquistas desta era atômica. Outras tendem a desaparecer, flagelos da humanidade, como a tuberculose, pela vacinação em massa pelo BCG, e a paralisia infantil, pela prevenção maciça a ser feita na infância. Estas duas descobertas de alcance vastíssimo para a saúde das novas gerações expulsarão esses fantasmas do mundo. E não mais serão vistos quadros chocantes, como alguns focalizados neste filme de fé. Neste instante de emoção, ergamos o coração num pedido fervoroso ao Deus das alturas, à padroeira do Brasil, para que continuem derramando luz sobre os espíritos privilegiados dos pesquisadores. E que esses abnegados, assim inspirados sobre as lâminas dos laboratórios, possam chegar à descoberta de meios de prevenção e de tratamento para as poucas moléstias ainda incuráveis que flagelam a face da Terra. Do número vultoso de curas observadas em Tambaú, selecionamos algumas que ficaram comprovadas pelas radiografias arquivadas por colaboradores espontâneos do Padre Donizete. Renal, expelido após o regresso de um peregrino à sua terra natal e de lá enviado para devida comprovação e como reconhecimento à graça obtida. Acompanhou a respectiva documentação médico-radiológica. Surdos que voltaram a ouvir. Aparelhos caríssimos aí ficaram, atestando os casos de cura. E agora vejam, óculos de grossas e poderosas lentes são testemunhos eloquentes do milagre que se operou. Assim, dos mais simples aos mais artísticos, amontoam-se diante dos olhos mais incrédulos.
já vão formando estranha pirâmide. Quantos agora se locomovem sem o seu amparo, rendendo graças a Deus e à Nossa Senhora Aparecida? De um caminhão recém-chegado de Mato Grosso, 13 peregrinos receberam a graça de um milagre. E o próprio padre que os acompanhou fez questão de deixar arquivadas as suas declarações. São milhares delas. Têm as firmas devidamente reconhecidas. Mas são relativamente poucos os que se lembram de deixar aí o testemunho da graça que receberam. Em compensação, vários são os presentes recebidos pelo padre Donizete. São ofertas de corações agradecidos, embora nunca falte ao bom sacerdote o carinho e a atenção dos seus próprios paroquianos. Grande parte dos gêneros recebidos é encaminhada para o asilo São Vicente de Paula, que abriga os necessitados da cidade. Tal assistência é a razão de não ter Tambaú o espetáculo humilhante da mendicância pública. Enquanto isso, do lado fronteiriço da casa paroquial, os milagres se sucedem. Este recebeu a graça e foi por nós entrevistado. Você visto que a Nossa Senhora Aparecida que cria, o meu Cristo, graças a Deus. Esta é a Deus. Eu vim aqui, eu sei que ela tinha que a vida não tem. Nossa Senhora Aparecida! Os primeiros passos desta menina com paralisia provocam lágrimas de emoção. Comprovada a cura, dirige-se à casa do padre Donizete para testemunhar a sua gratidão pela graça recebida. Este é o que veio naquela cama. O próprio vigário constata o milagre. E pede à menina que ande, enquanto uma beneficiada e seus familiares testemunham o fato. Este pacote contém um colete de aço que sustentava em pé a essa senhora, que reconhecida, abraça em prantos o padre Donizete. Essas lágrimas dizem tudo. À porta da igreja, há olhos que choram porque voltaram a ver. Preces em ação de graça. Não andava e o milagre se fez. Muda e surda, com que satisfação fala e ouve. Esta anciã veio sentada. E estes se vão com as suas esperanças. Continua a marcha da fé, onde todos têm a sua vez. Para a religião católica não há raças, há almas.
uma cena que fala por si, simples e pura. Este senhor é médico e veio da Venezuela. Fez questão de nos entregar o seu cartão. Doentes dos mais variados aspectos circulam pela sala dos milagres. Sempre atentos e vigilantes, foi-nos possível selecionar para este filme os casos menos dolorosos. Para quem não crê em Deus, nenhuma explicação é possível. Para quem crê, nenhuma é necessária. Estas palavras cabem num caso de que fomos testemunhas. Um dos nossos auxiliares, ainda incrédulo, recebeu um telegrama do Rio. Venha urgente, seus filhos muito doentes. Médico sem diagnóstico certo. Aconselhado, vai ao padre Donizete pedir uma bênção. Vá, meu filho. Você encontrará as crianças boas. De fato, chegando ao Rio, encontrou seus filhos já brincando. E mais, sua esposa, ao ouvir o relato dos milagres, acrescentou que só acreditaria se os visse. Se alguém lhe entregasse um par de muletas, por exemplo. E acompanhou o marido na volta a Tambaú. Ali, na sala dos milagres, ao nosso lado, ajudando-nos, ficou estática. Alguém que acabava de receber a graça entregava-lhe um par de muletas. Deus existe. Operado 9 vezes sem resultado, deixar as muletas e agora deixa a bengala. Pequeno débil mental já consegue andar, pelo menos. E esta jovem completou a sua felicidade. Já enxerga. E na esquina dos milagres, as graças se sucedem, sem que tenhamos tempo de registrar todas elas. Um sacerdote peregrino constata a volta da visão a um pequeno cego. E quantos milagres assim se sucederam longe das nossas vistas? Também ali não pudemos chegar. Lá vai ele para o longo caminho de volta, e curado. Passagem no ônibus e chegou assim de rastros como um réptil. No dia seguinte já despertava a curiosidade geral. Embarcava no ônibus de volta, erecta e sorridente, dando vivas à Nossa Senhora Aparecida. Se não acredita, não duvide. Osso ilíaco direito menor que o oposto. Cartilagem de conjugação da cabeça femoral alargada, porosa, sem limites nítidos. Coxalgia esquerda. Assim chegou de Muzambinho, Minas Gerais, no dia 2 de janeiro de 1955. Existem radiografias comprovantes no arquivo de Tambaú. O pai não consegue falar. A emoção lhe rouba a voz sempre que inicia a história do seu filhinho. E este está radicalmente curado. E são os médicos que o afirmam. Este é o aparelho ortopédico duplo que usava. Trocou-o por uma bola. E ante esse arco improvisado com muletas, participando de uma equipe mirim, o menino de peito nu, exibindo hoje a robustez de um tórax sadio, tornou-se nesse domingo de Páscoa a grande atração da cidade dos milagres. E amanhã, quem sabe, será um grande atleta,
um defensor das cores do Brasil. Em poucos minutos, a notícia correu célere e todos vieram presenciar o milagre. E o padre Donizete também veio, trazido pela insistência de um coro de vozes entusiasmadas. Foi quando o nosso cinegrafista teve a concepção do final deste filme. Levado ao conhecimento do bondoso vigário, este lhe respondeu que tal concepção era a mesma antevisão que tivera ali, minutos antes, o representante de um alto dignatário da igreja. Estamos sobrevoando Tambaú, no estado de São Paulo. Tambaú popularizou-se ultimamente pelos inúmeros milagres ali realizados no decurso das bênçãos do padre Donizete Tavares de Lima, vigário local, sob a inspiração de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil e também daquela cidade. Foi tal a repercussão dos acontecimentos de Tambaú por todo o Brasil e até mesmo no exterior, que o número de pessoas em trânsito pela outrora pacata localidade foi tomando um vulto imprevisível, até atingir o seu clímax nos dias que precederam a última bênção pública, a 30 de maio. No domingo anterior, a pequena cidade viveu momentos de intensa emoção, quando milhares e milhares de rosas foram lançadas por vários aviões sobre a Praça dos Milagres. As flores estavam bentas e o povo disputou-as como pôde. Essa chuva de rosas constituiu um espetáculo de grande significação e beleza, numa homenagem simbólica à Virgem Milagrosa. Uma inspiração feliz, sem dúvida, que será sempre lembrada por quantos a assistiram. Eram essas flores como que bênçãos que caíam do céu sobre os peregrinos emocionados. As pétalas que haviam sido recolhidas em chapéus e guarda-chuvas pelos romeiros são agora tiradas sobre o padre Donizete. Uma comovente homenagem. Enquanto isso, o povo, em arroubos de entusiasmo, se expande em vivas ao vigário de Tambaú e à Nossa Senhora Aparecida. Lágrimas de emoção cobrem os rostos mais insensíveis, enquanto as almas se põem de joelhos, rendendo graças ao Senhor. E mesmo os incrédulos, que para ali foram, movidos mais pela curiosidade do que por qualquer outro sentimento, já afirmam convictos: Deus existe. O padre Donizete, já com 75 anos de idade e quase meio século a serviço de Deus, recebeu ordens superiores para se recolher a um merecido descanso. Eis a razão dessa afluência cada vez maior à cidade dos milagres. Até o pequeno campo de pouso, de simples emergência, recebeu um movimento invulgar, com a chegada de 40 aviões diários em média. De todos os recantos do país, das mais longínquas paragens, vieram peregrinos trazidos pelo poder da fé, atraídos pela palavra simples do venerando sacerdote. Esses acontecimentos ocorridos em Tambaú despertaram a atenção geral, mobilizando para as diversas reportagens jornalistas, fotógrafos, locutores, técnicos e cinegrafistas em grande número. E todos eles desenvolveram intensa atividade a fim de levar ao grande público do Brasil e do mundo a palavra da verdade. Os fatos que ali presenciaram causaram-lhes, segundo seus depoimentos insuspeitos, porque testemunhados pessoalmente, a mais profunda emoção. Todos esses profissionais da divulgação constataram efetivamente
que o padre Donizete vinha sendo um instrumento divino para curas milagrosas, obtidas quase sempre por criaturas desiludidas pela ciência dos homens. Vários trens deixam em Tambaú multidões incalculáveis. Os que chegam, os que retornam, formam um espetáculo desusado. Todos são movidos pela pressa natural em tais ocasiões, em que cada qual procura da melhor maneira o seu rumo e as suas conveniências. Imagine-se então o sacrifício desses romeiros até poder atingir a Cidade Santa. Filas para aquisição de passagens, o desconforto da viagem, a falta de alimentos, sem ter onde repousar às vezes, objetos perdidos, crianças que se soltam dos pais no atropelo dos empurrões, numa verdadeira Babel, confusa e atordoante. Desde a pequena estação até a Praça dos Milagres, mais de 1 quilômetro tem de ser vencido a pé, numa procissão impressionante, em que os corações vão cheios de esperanças e de fé. Na praça fronteiriça à casa paroquial, os peregrinos se acotovelam em expectativa num quadro inesquecível de crença e de religiosidade. O espaço é pequeno para a massa imensa de povo. Enquanto uns mais felizes conseguem aproximar-se do bondoso sacerdote, outros têm de contentar-se de vê-lo e ouvi-lo à distância. Cerca de 200.000 pessoas, numa cidade com capacidade para menos de 10.000, às vésperas da última bênção. É fácil prever o que acontece. Impossibilitado de atravessar a praça, prisioneiro em sua própria casa, a fim de não correr maiores riscos, passou o padre Donizete a rezar a Santa Missa junto à sua residência. Nem a todos pode dar pessoalmente a comunhão. Contudo, é comovente a demonstração de fé a que assistimos. Em coro impressionante, toda a multidão reza o terço a uma só voz. Padre nosso que está no céu, santificado seja o nosso reino. Dia e noite, no cruzeiro existente em frente à igreja, centenas de velas derretem-se ininterruptamente, escorrendo como lavas pela Terra Santa. Antes da bênção do padre Donizete, é feita sempre uma preparação espiritual pelo fômulo da corte cardinalícia do arcebispo de São Paulo. Lenços brancos e dando vivas, a multidão saúda o bondoso padre e a Virgem Milagrosa. Entre gemidos e choros de criaturas que sofrem, o virtuoso vigário fala ao povo, em palavras as mais simples e acessíveis, a linguagem da fé e do amor cristão. Mais de 50 romeiros, formando uma caravana de fé e arrostando todas as dificuldades, venceram em 6 dias a distância que separa a capital paulista da Terra Santa, cobrindo o percurso inteiramente a pé,
numa caminhada de 300 quilômetros aproximadamente. Chegando à Praça dos Milagres, a multidão abre alas, respeitosa, para dar passagem a esses denodados peregrinos, que também vão em busca da bênção confortadora. E o padre Donizete, com a voz agora rouca e cansada, lhes dirige a palavra. Dos homens que têm partido de São Paulo, em demanda de Tambaú, a fé vencendo as maiores dificuldades possíveis, inclusive o frio pelo caminho fora, por motivo religioso, faz lembrar perfeitamente a grande festa que teve Nosso Senhor Jesus Cristo por ocasião da sua entrada solene na cidade de Jerusalém. Jesus contemplava aquele povo todo, que naturalmente culminava em ovações, onde sobressaía as vozes, os gritos da criançada a dizer: Benedicto, vivere in nome de Deus. E tem lugar o momento culminante. Salve do Senhor Médio, nome do Obispo, oremos Deus sobre o verso da Santa Criatura Vista. Preste, colégio, correte, voluntário, teu princípio, per Cristo nosso. Benedictio Deus potente, Padre, Espírito Santo, descende de vós. Mas sempre. Viva Nossa Senhora! Viva Santo Padre o Papa! Viva o Cardeal Mota! Viva o Bispo Diocesano! Viva a religião católica! Alma, religião católica! E em cada bênção, toda essa multidão se renova com a chegada de outros romeiros. Todos se esforçam por conseguir o melhor lugar possível, próximo à entrada da casa paroquial, junto ao palanque especialmente construído para proteger a integridade física desse que é hoje uma figura quase lendária. E continuam os milagres, num crescendo inacreditável. De momento a momento, há quem receba a graça. Cegos que voltam a ver,
paralíticos que andam, mudos que falam, surdos que ouvem, loucos que recuperam a razão. Esse é o espetáculo monumental do poder da fé. Ricos e pobres, velhos e moços, homens e mulheres, doentes e sãos, todos, sem distinção, elevam suas vozes em fervorosas preces até o Altíssimo, num preito de gratidão, ainda que nada tenham recebido, senão o conforto da palavra. A esses, basta sentir o sofrimento alheio para que o seu próprio sofrer lhes pareça insignificante. É o seu grande consolo, e isso de muito lhes vale. Bem-aventurados, pois, aqueles que se resignam e confiam em Deus.